como o Baudelaire falava, é poder viver 3 dias sem pão, né? Mas nem um dia sem arte, né? E é uma coisa que eu não sei, não consigo imaginar o meu dia sem poder falar de arte, sem pensar em arte, sem comer arte. Meu nome é Sidney Amaral, sou artista plástico, me formei em 1998 na FAAP, sou professor da rede pública de ensino aqui no estado de São Paulo. E é isso, minha formação foi feita no Liceu de Artes e Ofício. Comecei a estudar arte em 1990 no Liceu de Artes e Ofício. Tive uma breve passagem pela Pan-Americana, pela Escola Pan-Americana de Artes. Mas acho que a grande base da minha formação se dá no Liceu de Artes e Ofício. No período de 90 a 92 eu estudei lá e foi aí que comecei a ter contato com as técnicas de pintura a óleo, aquarela e o desenho mesmo. Acho que aí começa a minha formação. Em 95 eu entro na FAAP e acho que aí começa a ter uma reviravolta. Acho que a gente começa a pensar não somente a técnica, né? A arte não como técnica, mas como um conceito, como um pensamento. E acho que nesse sentido a FAAP foi muito importante para mim. Por volta dos anos 2000, eu começo a trabalhar com objetos e fundição, com a fundição de alguns objetos em metal, e me apaixono. Acho que a escultura acaba virando minha grande paixão, né, de trabalhar. Né? Você vai para o ateliê, você modela, você trabalha com a matéria, ou mesmo com a matéria já pronta, já dada, e reformula isso no material. É brincar um pouco de ser criador, né? De ser um criador, na verdade. Eu me apaixono por isso e até hoje estou nesses trânsitos, né? Entre pintura, escultura, assembla desses objetos, de reformulações desses objetos. Eu nem gosto muito de ateliê, eu gosto mais da ideia da cozinha mesmo, porque o negócio fica cozinhando aqui até ele sair. Né? Gosto dessa fermentação toda, agora está na hora dele nascer. Esse trabalho mesmo é um trabalho que está quase 2 anos, então fica parado, eu deixo, volto, eu acho que ele está legal, depois eu deixo ele um tempo para poder eu me acostumar com ele acostumar comigo, ver se é isso mesmo. Então vai surgindo daqui a colar, sempre a partir de uma referência, de um livro que eu leio, de uma experiência que eu tenho na rua, de uma conversa que eu tenho. É engraçado até que esse último trabalho aqui da gargalheira, ele para mim já estava resolvido, estava pronto, e eu tive uma conversa com uma amiga que ela falou uma palavra, sabe, precisando estar insurgente, que já não é mais aquilo, então o trabalho acho que acrescenta, né? Quando ela fala, quem falará por nós, quando ela dá essa fala, assim, nossa, esse é o título do trabalho, e eu acho que o título também faz parte, é a chave para você poder entrar no trabalho. Né? Então, quando ela falou isso, eu disse, não, o título que eu tinha pensado já não era mais, já não cabia mais para o trabalho, acho que o trabalho cresceu quando eu coloco esse título, de quem falará por nós. Então,
tem que cozinhar um pouco, tem que deixar ele maturando para poder existir. Acho que meu trabalho é muito empírico, né? Acho muito conta pro trabalho de ninguém, acho que sou muito eu ali. É o que eu sinto, é o que eu vivo mesmo, que eu tento transmitir nas pinturas, a partir sempre daquilo que eu leio, que eu vejo, que eu vivo. Em 2005, eu conheço, já depois do nascimento do Museu Afro Brasil, acabo conhecendo o Emanuel Araújo, via um amigo em comum que era o Saulo de Tarso, que eles estavam procurando artistas afro-brasileiros, né? E o Emanuel assim ele me contou a história, né? Que ele estava procurando escultores brasileiros, escultores negros brasileiros, né? Assim, afrodescendentes. E esse meu amigo falou assim, não, eu conheço um, e me apresentou ao Emanuel. Desde então, assim, acho que o museu, acho que minha carreira também tem muito a ver com esse museu. Sempre me deu um suporte, né? Sou muito grato tanto à figura do Emanuel quanto ao Museu Afro Brasil, que sempre me ajudou assim, a poder produzir meus trabalhos, a poder fazer mesmo o ofício, né? E nesse sentido sempre foi muito generoso assim, o museu, tanto o museu quanto o Emanuel. E a partir de 2005 começa a ter algumas experiências internacionais, alguns trabalhos. Fiz uma exposição chamada Réplica e Rebeldia, que foi curada por Antônio Pinto Ribeiro, um curador português, que leva alguns trabalhos para países de língua lusófona, né, língua portuguesa. Cabo Verde, Angola, Moçambique. Depois dessa experiência, vou fazer também uma exposição com o Emanuel Araújo, me convidando para fazer uma instalação na Bienal de Valência, em 2006. Uma instalação que foi feita com acho que 60 mil moedas de diversos períodos do Brasil, que eu monto uma constelação lá nessa Bienal. Foi uma das experiências que eu teve outros trabalhos, né? Participei de outras exposições bacanas também, que foi fã, mas acho que a que mais marcou assim, para mim, uma passagem muito legal para mim, foi quando eu tive a oportunidade de ficar no Tamarind Institute. Isso foi em 2012, que eu fui fazer uma residência de litografia. Eu pude trabalhar side by side, lado a lado com o Master Print Bill Lagatuta, na época assistente dele, Kelly, e isso foi muito produtivo, hein? Então, poder trabalhar no Tamarind, ver como é que é o processo de criação de outras pessoas fora do país foi muito legal, fora do Brasil, né? Como é que eles se organizam. E trabalhar também com a Tonina do Tola, que foi assim, para mim foi um marco, eu vi como assim, os artistas americanos negros se ajudam, né? Assim, as pessoas, no geral, se ajudam. Tem um elo, uma rede bem... Isso para mim marcou bastante, e é o que a gente está tentando trazer agora para cá, né? Essa ideia de corrente, de união mesmo. Como é que as pessoas conseguem se ajudar, né? No geral, como é que esses artistas conseguem se ajudar. Acho que aqui no Brasil a coisa é muito velada. E isso acaba atrapalhando, porque se você não sabe por que você não acontece, por que você não aparece, é muito mais fácil quando esse racismo é declarado, né? Ó, você pode combater esse racismo. Coisa que aqui no Brasil não parece que não tem essa falsa cordialidade, acaba prejudicando todos nós. Acho que foi um grande salto, que aí comecei a perceber mais o que é ser brasileiro, o que são essas questões de ser brasileiro, como é que é ser brasileiro, o que é ser brasileiro negro num país em que se diz
miscigenado, mas na verdade não inclui ninguém, todo mundo é junto, mas na verdade tudo junto e misturado, mas é só junto e misturado no carnaval, né? Na hora do batente mesmo, na hora da labuta, a coisa não é bem assim. Cada um pro seu lado e... Enfim, são questões que ainda estou amadurecendo no meu trabalho, que tá fazendo com que o meu trabalho tenha uma identidade muito mais forte, tanto de raça, de gênero, de identidade mesmo. É isso que está me deixando bem contente ultimamente, né? Essa pesquisa em cima do que é ser brasileiro, né? O que é o meu país. Sidney Amaral faleceu em 2017. Artista atento às problemáticas afro-brasileiras, suas obras são páginas de um diário vivido em seus afetos, no que lhes afetava, enquanto homem negro. Obra de grande magnitude em seus conteúdos e técnicas, como folhas de papiro são símbolos de eternidade, vida após a morte.